Pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira, mostra que 51% dos eleitores acreditam que o presidente Lula não merece governar o país por mais 4 anos. Já os entrevistados que acham que Lula merece um novo mandato somam 45%. Do total de entrevistados, 4% disseram não saber ou não responder. Maria, sim, não fecha a conta. Se 51% não quer o Lula no segundo mandato, me explica como tem algumas pesquisas que mostram que o Lula vai ganhar. É muito engraçado, porque em todas as pesquisas que eu vejo também, a maioria das pessoas reprovam o governo Lula e tem visões negativas em relação ao governo Lula. E aí, minha gente, como é que fica isso? E outra, acrescento, a maioria das pesquisas que eu também olho, a percepção em relação à economia só piora. As pessoas percebem que a qualidade de vida piorou, a economia vai muito pior do que há um ano atrás, está mais difícil arrumar emprego. Então, assim, realmente não entendo o que está vendo, Segré. Aguardo ansiosamente os próximos dias que a gente se aproxima das eleições, porque a partir de agora é que os números começam a ficar mais verdadeiros para entender o que de fato está acontecendo. Mas a gente sabe, já falamos aqui, Lula vive o seu pior momento político. O seu pior mandato, o seu momento de maior impopularidade. Agora vamos ver, né? Vai surfar agora nessa onda da narrativa da soberania. Fico muito preocupada com o que vai acontecer. Eu lembro que quando você mencionou a questão da soberania, um caso concreto. 31 de março de 1982, eu tinha 18 anos. Nesse ano, com 18 anos na Argentina, você é sorteado, na época, para fazer o serviço militar. A ditadura militar estava no final, já estava detonado, o governo na porcaria, economia, muito ruim tudo. E teve uma manifestação que eu fui reclamando do governo na Praça de Maio, que é onde os portenhos se juntam para reclamar. Escuta a data, 31 de março. Todo mundo criticando o governo. Ditadura, tudo. 1º de abril, o governo argentino, que era de militares, invade as Ilhas Geórgias do Sul. E no dia 2, entra nas Malvinas. No dia 2, todo mundo que foi reclamar foi parabenizar o governo. E por quê? Porque era soberania. Ninguém vai pegar as nossas Ilhas Malvinas. Eu não fui nessa baboseira aí, mas muita gente que tinha ido reclamar 2 dias antes, cara, lotaram a praça para reclamar, 2 dias depois, lotaram a praça para parabenizar. Funciona bastante esse discurso. Até a Maria mencionou na notícia anterior o caso do Canadá, que deveria ser um exemplo cristalino para a campanha do Flávio nesse sentido. E, como a gente mencionou, o Brasil tem a sua importância para os Estados Unidos, mas seria uma importância não tão relevante, né, como os demais players. Por isso que para o Trump é importante que o Lula seja derrotado aqui, mas eles estão vendo os interesses americanos, né? E certamente esse grande número de produtos que foi retirado dessa nova tarifa já tem esse sentido da preocupação dele com os alimentos, né, o preço dos alimentos, e ele enfrentar eleições parlamentares agora de meio de mandato, que se ele perder a presidência das casas, os 2 próximos anos serão muito diferentes para ele não vai navegar com tanta tranquilidade. E a gente bem sabe que, independente desses números da pesquisa, o Lula tem um eleitorado fixo e o Bolsonaro tem um eleitorado fixo. E a grande maioria não está nesse eleitorado, né, que é o eleitor de centro e as abstenções. É esse público que está em jogo. E por isso que essa corrida eleitoral é tão difícil, né? Cada hora um sinaliza algo, mas o Lula acabou ganhando esse presente. Em verdade é isso, para fins de narrativa eleitoral da esquerda, que a gente sabe que é uma narrativa não preocupada com os fatos, mentirosa. Foi um presente essa questão da soberania justo nessa reta final da eleição, porque se aumenta o custo, aumenta o custo de vida, a inflação de alimentos aumenta, isso vai ser vai fortalecer o discurso, vamos protegendo a soberania, e o Flávio fez isso, foi lá pedir tarifa. Ainda que seja uma informação falsa, a gente sabe que a esquerda orbita no caos, como eu disse. Então, o grande desafio é esse eleitor de centro, esse eleitor apolítico, que não se identifica com nenhum dos lados, porque cada um já tem ali a sua parcela, né? Talvez 15% a 20% do Lula, um pouco mais do Bolsonaro, 25%, mas aí precisa conquistar esse eleitor. E me parece que está uma dificuldade enorme nessa trajetória eleitoral de ambos. Manu Família diz: grande abraço para todos da bancada. Hoje é meu aniversário. Então, Manu Família, que deve ser a conta da família Manu, parabéns para você, que tenha muita felicidade e muita saúde. William. Segré, esse negócio de as pesquisas não baterem, né, porque algumas falam uma coisa, outras outra,
Isso eu não me importo muito, até porque eu não acredito muito em pesquisas, porque eu mesmo nunca fui perguntado por nenhum instituto de pesquisa. Outro dia Essa semana eu fui. Você foi? Eu nunca fui. Eu também não. Você já foi? 37 anos. Não, mas não apresentaram áudio nem nada, né? Nunca fui perguntado. Agora, o que me assusta, Segre, é o seguinte, independente de pesquisa, a gente vê que ainda há muitas pessoas que apoiam o presidente Lula. Muitas pessoas que... E apoiar o presidente Lula me dá a impressão de ser apático com tudo aquilo que acontece no Brasil. E para quem leu a matéria de capa da revista Oeste na semana passada, assinada por Augusto Nunes e Elisiário Goulart, eles fizeram uma comparação, Segre, do jogo do Brasil contra a Noruega no futebol. A Noruega fez um gol, fez 1-0, depois foi lá e fez 2-0. E parece que os jogadores brasileiros estavam, né, apáticos com tudo aquilo, não deram, né, não houve aquela raça que a gente vê, por exemplo, né, eu vou ser xingado agora, mas a gente não... Você está falando a verdade, meu amigo. Está falando a verdade. São fatos. É o fato. A gente não viu na seleção brasileira aquela raça que a gente vê nos jogadores da seleção argentina. Pronto. A verdade dói. Desagradável. Está sendo sincero. Não, mas foi o que o Augusto e o Elisiário colocaram na matéria de capa na semana passada, que o que ocorreu no futebol é apenas um reflexo do que ocorre na sociedade brasileira. A gente vê o escândalo do Banco Master, vemos o preço da cesta básica lá em cima, vemos a violência aumentando, a educação piorando. Tudo que é mal, tudo que é ruim, a gente vê nesse país do PT, esse país governado por Lula. E parece que está tudo bem, parece que está tudo normal. Gente, não está bem. Isso não é normal. Não é normal. Não podemos ficar apáticos, não podemos achar que tudo está bom, sabendo que há escândalos, há roubo, corrupção, a violência lá em cima, a educação desmoronando. Então, e me assusta ver tanta gente ainda apoiando Lula depois de tantos anos no governo e não resolver nenhum problema. E ainda brigar com outros países democráticos, como está fazendo agora com os Estados Unidos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.